Olá, amigos, boa noite a todos. Eu me chamo Viviane, eu sou enfermeira, tenho 39 anos, prestes a fazer 40 semana que vem. E o meu assunto aqui é obesidade, né? E as diversas discussões que esse assunto pode nos levar. Eu tô aqui super de cara limpa, super, né, despojada, super tranquila, sem maiores produções, porque acabei de ter uma conversa agora com uma amiga e me deu muita vontade de falar sobre isso, né? Não é um assunto fácil para mim, não é um assunto bem resolvido, mas eu quero que a partir de hoje eu comece a deixar esses registros com algo que a gente possa talvez me ajudar e ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema, né? Eu sou uma pessoa que hoje peso 142 quilos, tenho um IMC, que é o índice de massa corporal, de 52 e alguma coisa. Isso faz com que eu me classifique como uma obesa mórbida ou uma obesa muito grave. Tenho indicação de cirurgia bariátrica e já há 2 anos venho me preparando para tal. Pretendia refazer todos os meus exames agora em junho, mas a nossa pandemia, né, com a ordem oportuna das autoridades de saúde de fechar os hospitais para todas as cirurgias eletivas, acabou retardando um pouco essa minha decisão. E com tudo isso, com essa questão da pandemia, a gente vem enfrentando, né, todos nós indivíduos, todas as pessoas vêm enfrentando várias batalhas, vários desafios, né? E aí eu fiquei pensando nas minhas batalhas como obesa, né? Primeiro me vem a questão, né, de entender que a obesidade ela é uma doença, né? Ah, mas isso já está claro, já está lá no CID-10, né? Já está no Código Internacional de Doença que obesidade é a doença. Então, isso já é mais do que consenso. Não, não é. O fato de estar escrito lá no livrinho dos médicos que obesidade é doença não faz com que as pessoas a encarem como doença de fato e deem o devido valor e tratamento médico e de políticas de saúde que a obesidade merece ter, né? Então, eu vou contar uma experiência passada agora em relação à obesidade frente à pandemia, que foi bastante interessante, porque os obesos eles se enquadram como pessoas portadoras de uma doença metabólica grave, né? A obesidade ela é uma doença metabólica grave. E o nosso ministro da Saúde, ele concedeu aos portadores de doenças metabólicas graves o direito de estarem afastados dos seus locais de trabalho, trabalhando em trabalho remoto. E é um pouco difícil para o obeso requerer esse direito, né? A gente ainda não é visto pelas pessoas como, de fato, alguém grave, mesmo dentro da área da saúde, mesmo quando um outro médico vai te avaliar, quando o seu colega enfermeiro vai te avaliar, é como se fosse um probleminha qualquer. Ai, fica aí, fica um pouquinho mais afastado, usa uma máscarazinha, continua trabalhando que vai dar tudo certo. Então, o primeiro embate, o primeiro enfrentamento, a primeira força que a gente precisa ter
é para cuidar de nós mesmos dentro do próprio ambiente, saúde e às vezes dentro de onde a gente trabalha, né? Então a gente precisa entender isso muito bem. Isso às vezes é muito solitário, então ter esse cuidado, né, de uma forma muito solitária, onde nem todo mundo está entendendo a gravidade da sua doença, é bastante complicado. Porque a gente sabe que como doença crônica, né, a obesidade vai ser bastante parecida como o cuidado de todos os outros doentes crônicos, em termos de autocuidado. A gente vai tentar burlar, né? Assim como o diabético vai querer comer o seu docinho, o hipertenso vai querer burlar a sua dieta, o tabagista, se puder, vai lá fumar o seu cigarrinho, se ele não tiver bem controlado. O obeso também vai tentar burlar. Se ele não tiver uma rede de apoio, de relação, que o entenda de fato como portador de uma doença importante, que merece cuidado, que merece atenção, o autocuidado dele fica muito mais difícil. Então, o obeso ele também precisa de um autocuidado apoiado, né? A gente também precisa desse autocuidado apoiado. Mas para que venha esse apoio, é importante que as pessoas que estejam ao nosso redor entendam essa importância, tá? Uma outra coisa que tem me incomodado bastante é um grupo de pessoas obesas que tem se unido com o discurso de que a obesidade não é doença. Obesidade não é doença, o que é doença é o sedentarismo, o obeso ele pode estar em todos os lugares, classificar a obesidade como doença é gordofobia, e isso me preocupa bastante como obesa e como profissional de saúde. Porque quando a gente começa a ir para o discurso de que a obesidade não é doença, a gente está negando um aspecto muito importante dessa questão da obesidade. E com essa negação, a gente está abrindo mão de políticas públicas institucionalizadas muito importantes para que se resolva esse problema, que é um problema de saúde pública e que também é pandêmico. A obesidade também é uma pandemia. Não é uma pandemia transmissível, é uma pandemia não transmissível, mas é uma pandemia porque ela atinge hoje todos os continentes do mundo, ela vem crescendo cada vez mais, ela mata, ela tem um impacto previdenciário de qualidade de vida importante e ela é uma doença, sim, ela é uma síndrome, na verdade. O que é importante a gente entender, né, para melhorar esse discurso, é que o fato de termos uma doença não significa que precisemos estar excluídos, né? Então, vamos tentar aqui pegar, talvez, o exemplo de uma mulher que esteja em tratamento de câncer, né, de mama. Ela pode estar fazendo quimioterapia, pode ter feito a exerese de uma das mamas, né, a retirada de uma das mamas, pode ter perdido o cabelo pela quimioterapia, pode estar lá usando uma peruca ou um lencinho na cabeça, tá com o rosto um pouquinho inchado, como efeito colateral da medicação que ela está usando. E a gente, para dizer que essa mulher é linda, para dizer que essa mulher pode e deve continuar do nosso lado, para dizer que ela é bem-vinda nas festas, nos lugares, que ela não precisa ser olhada de lado, a gente não precisa negar esse momento de doença e de convalescência que ela está passando, ok? Da mesma forma, a gente deve pensar a questão do obeso. Então, o obeso, seja ele homem ou mulher, ele pode ser lindo, ele pode ser legal, ele pode ser maravilhoso, ele pode ser um ótimo dançarino, pode ser um cara super amigo, embora ele conviva com essa doença chamada obesidade.
Então, a gente não precisa destituir o caráter de doença da obesidade para agregar todas as questões importantes de inclusão, de respeito, de beleza, de convívio social que todo ser humano precisa ter. Se a gente começa a tirar da obesidade o seu caráter de doença, a gente começa a perder força para conquistar também políticas públicas sociais que são importantes para o tratamento dessa doença. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui muito clara, que a gente não pode deixar de considerar e a gente não pode dar um passo atrás nisso. Precisamos entender que a obesidade é doença, sim, e que os obesos podem, apesar de sua doença, conviver e seguir em frente com vida de qualidade, com uma vida muito boa, quando se submetem ao tratamento adequado para eles, tá? E aí, num próximo vídeo, no momento adequado, não prometo datas, não prometo dias, né? É quando vier aquela vontade, aquela inspiração, talvez eu volte aqui e a gente possa estar falando desse tratamento adequado, de como ele pode ser feito e onde. E aí eu vou postar esse vídeo aqui no meu Insta, no Face, e você pode estar curtindo, pode estar comentando, e que isso possa virar um momento da gente se ajudar, tá ok? Grande abraço para vocês.